Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao meu episódio do meu podcast. Muito prazer, eu sou Tami Oasques e esse é o meu podcast O Diário de uma Cozinheira. Isso mesmo, e eu estarei compartilhando a minha vida, da minha experiência e histórias no mundo da cozinha. Isso, no mundo da cozinha, isso mesmo. E no episódio anterior, voltando, eu contei um pouco sobre o meu trajeto e de como eu fui parar em Portugal. E hoje eu vou compartilhar as impressões, as primeiras impressões que eu tive em Portugal e se de fato eu fui trabalhar no tão sonhado emprego e como foi eu ter que me virar durante 30 dias. Isso mesmo, gente. Só para lembrar aqui que eu ainda tinha uma passagem de volta e que se as coisas não se resolvessem durante 30 dias, eu teria que realmente voltar para a casa dos meus pais. Eu sempre tenho um intuito em cada episódio de trazer algo de valor, sabe? E que eu possa mudar a perspectiva das pessoas que estão assistindo ou das pessoas que estão ouvindo. Eu vou trazer o tema de hoje que será Não Desista. Isso mesmo, gente. Não desista. Esse é o comecinho aí que eu estarei contando sobre minha trajetória, de como tudo foi. E vamos lá, tô um pouquinho nervosa aí de várias coisas que eu vou ter que comentar, estou com a minha colinha para não me perder, mas vamos que vamos. Assim que eu cheguei em Portugal, tudo era flores, exatamente, eu estava praticamente ali no final da primavera, e tudo era lindo, gente. Início do verão já começando, a cidade praticamente cheirava comida, claro que por um motivo, era no comecinho ali dos Santos Populares, ia ter já, então a cidade é cheia, lembra muito a festa junina do Brasil. E a cidade é cheia de bandeirinhas, cheio de festa à noite. E eles têm o costume de assar muita sardinha e comer no pão com azeite. Tem muitas comidas típicas. É simplesmente maravilhoso. A cidade cheirava sardinha. Bom, para quem não gosta de sardinha, talvez poderia ser um pesadelo. Mas no meu caso, como eu amo sardinha, era realmente maravilhoso, eu amava, adorava, realmente, amo Santos Populares, é uma festa muito legal, onde vai todo mundo, vai os amigos, e são vários bairrozinhos fazendo as suas festas, gente, é maravilhoso, vale essa experiência. Para quem quiser, tem dúvidas de quando, acho que é em meados de junho que começam as festas, e é isso. Portugal, eu estava em Lisboa, simplesmente lindo, maravilhoso, aquele lugar. É simplesmente uma cidade linda. Para mim, as ruas, tudo era poesia. Eu não tive o que reclamar de Portugal, sinceramente. Para mim, as minhas primeiras impressões em Portugal foi simplesmente maravilhoso. Eu amei tudo. Tudo era fresco, a comida, o clima. Eu não tinha realmente do que reclamar. Mas, como nem tudo é flores, a realidade na vida da cozinha era um pouco difícil. Não era fácil e eu tinha muita coisa para me adaptar, né? Lembrando que eu morei 5 anos, praticamente 5 anos no Peru. E a minha formação na cozinha, ela era toda em espanhol. Então eu aprendi tudo, eu no começo nem falava direito espanhol. E com o tempo fui aprendendo, então quase 90% do meu tempo era simplesmente falar espanhol. Então, o meu português estava um pouco assim, infelizmente não estava dos melhores. Meu português já não era bom, eu tenho até uma fama na minha família como a serial killer do português, mas enfim, deixamos esse comentário aqui um pouco de lado, né? E era um pouco difícil a forma que também os portugueses se comunicavam dentro da cozinha. Então, para mim, foi muito difícil, assim, foi bastante desafiador de eu entender o que eles estavam falando. Eu praticamente fiquei, 3 semanas sem entender quase nada que eles estavam dizendo. Até existiam algumas brincadeiras de, se eu realmente era brasileira ou não.
porque realmente eu falava bastante na realidade em espanhol, ainda o meu cérebro processava em espanhol, então foi bem desafiador essas, tipo, mais ou menos as 3 primeiras semanas pra mim, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito abraçada pelos meus colegas, eles eram bastante atenciosos, apesar de que na cozinha portuguesa, né, que eu tenho experiência, é bastante rígida, né, também a peruana mas o nível de exigência das coisas como funcionam, de tudo, era muito, muito cronometrado, sabe? Era bem metódico e é uma coisa que eu amo, que eu gosto bastante. Então, era bastante desafiador e eu tinha que mostrar, né, o meu trabalho, eu tinha que mostrar para que eu fui, né? Tinha que valer a pena, né, de eu estar ali. Então, foi passando os dias e eu estava indo ao trabalho, né, porque eu tinha que fazer praticamente um estágio de entender como é que funcionava o serviço, de entender como é que ia ser lá no Algarve, lembrando que eu ia pro Algarve dentro de uns 30 dias, né, praticamente no período que eu tava lá, então eu tinha que treinar na cozinha que eles tinham nos restaurantes em Lisboa, então eu sempre ia pro trabalho e as horas eram muito puxadas, elas não eram fáceis, eram bem puxadas mesmo. Eu começava mais ou menos às 10, 11 da manhã, eu tinha que estar no trabalho entre as 10 e 11 da manhã e eu trabalhava até às 2, 3 da tarde, né, que era o horário do almoço. Logo em seguida tinha uma pausa e aí a gente voltava a trabalhar mais ou menos às 7 horas da noite. A gente já tinha que estar dentro da cozinha para começar o serviço do jantar. E aí a cozinha fechava, era em torno de meia-noite. E tipo, eu tinha que sair correndo praticamente para não perder o trem para eu voltar para casa. Então essa era a minha rotina com 2 folgas na semana. Eu acho que na altura eu não tinha 2 folgas na semana, eu tinha 1 folga e meia. Mas vida de cozinha, né? Imigrante, fazer o quê, né? A gente tinha que aceitar, né? Mas faz parte. Então, durante esse tempo, estava eu, né, me acostumando, me preparando para ir para o Algarve. As coisas estavam fluindo bem. Tinha alguns desafios, mas estava tudo muito ok. Mas claro que nada na vida é fácil, né? Tinha aquelas pessoas que não me apoiavam, né? Principalmente da minha família, assim, não me apoiavam tanto, então às vezes esperavam, né, tinha a expectativa de talvez eu desistir, e muitas vezes falavam que eu não tinha necessidade de estar ali, que eu poderia voltar para casa, que não tinha um porquê de eu estar ali, mas eu continuei com os meus sonhos, eu continuei seguindo aquilo que eu achava que era importante eu viver, até porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui compartilhando essa história, não é mesmo? Então é isso, gente. Às vezes, nem tudo na vida é sempre felicidade, nem tudo na vida as coisas ocorrem sempre 100% tudo ótimo, perfeito. Às vezes os desafios vêm para nos ensinar, né? Para nos trazer uma lição e quem sabe até você compartilhar com isso. E é o que eu estou fazendo hoje. Então, depois desse tempo, dessas 3 semanas que eu já estava em Portugal, já estava me preparando, né? Tinha alguns amigos em Portugal, sempre ia sair com os meus amigos em Lisboa quando tinha tempo. E eu tinha um amigo em específico que ele morava simplesmente no Algarve, ele morava ali perto ali de onde eu ia trabalhar e ele ia passar o fim de semana lá na casa da mãe dele, né? Ele me falou, Tami, você não quer ir? Eu posso te dar uma boleia, que seria carona, né, no Brasil. Eu posso te dar uma boleia e você fica lá na minha casa com a minha mãe, com a minha irmã e tudo mais. E é bom que você conhece o Algarve e tudo. E vai ser interessante, até mesmo para eu saber onde é que você vai ficar lá também, né? E eu, sim, com certeza, obrigada, e que bom, muito obrigada pela ajuda, super agradeci, e fui com ele, né, pro Algarve. Meu querido amigo Renato, muito obrigado se você estiver assistindo.
Obrigada mesmo. Nossa, você foi um anjo na guarda, um anjo mesmo. E pra você ainda não sabe da história, você vai entender o porquê. Você vai entender o porquê. Então, foi quando que no dia lá marcado, não me lembro, realmente eu não me lembro, mas eu acho que já era junho, e eu fui com esse meu amigo pro Algarve. A gente foi mais ou menos uns 4 ou 5 dias antes, né, do combinado, que eu ia encontrar com o chefe, junto com a equipe de cozinha, junto com as pessoas que iam abrir o restaurante e tudo mais. E chegando lá, eu super amei, né, tipo, Algarve, achei muito bonito, né, fiquei na parte ali de quarteira e foi muito bacana. Cozinhei uma comida peruana pra família do meu amigo, foi muito legal, foi ótimo, assim, super gostei. E 2 dias depois ele ia me deixar exatamente no local do endereço, que onde seria o local que eu ia dormir, né? E aí, eu não queria muito entrar em detalhes, mas se a gente tá aqui, né, pra compartilhar nossa experiência, né, então eu acho que por um motivo eu tenho que estar aqui, né? Até mesmo para alertar as outras pessoas, né? Que talvez recebem propostas de trabalho e que às vezes, honestamente, a gente tem que desconfiar um pouquinho. Chegando lá nesse local, né? Onde que nos passaram o endereço de onde ia ser, meu amigo simplesmente me deixou na porta do local e eu estava com as minhas malas e tudo mais. Ele foi embora, mas sabia exatamente onde que eu estava, e eu fui junto com o pessoal da cozinha, né, outras pessoas, estagiários, para o apartamento onde iríamos ficar. E vamos lá, gente, eu nunca ia pensar na minha vida que eu ia passar por uma situação dessa, real, assim, sabe? Eu já passei por muita coisa, eu tenho muita coisa assim, aqui pra contar pra vocês, mas essa, assim, tá na lista do top 5, assim, sabe? Top 5. O local era simplesmente assim, eu não vou dizer que era horrível, porque eu talvez seria muito injusta, né? Deixa eu afastar aqui um pouco o microfone. Eu não vou dizer que foi horrível, porque eu seria muito injusta, e eu vou deixar vocês julgarem, sabe? Coloque aí nos comentários aí o que vocês acham, se eu estava exagerando, se era minha falta de maturidade, ou não sei. Mas, chegando nesse local, era um vagão com mais ou menos, tipo, umas 50 camas, assim. Só que era, tipo, uma do lado da outra. Eu não sei se alguém já foi, tipo, em acampamento de igreja ou em algum acampamento de escola, onde que todo mundo dorme junto, assim. Claro que, às vezes, é menina separada dos meninos, né? Mas é uma cama do lado da outra. Era assim, só que não tinha essa parte de meninos para um lado e meninos para o outro. Era todo mundo junto. E com somente uma cozinha, e eu acho que tinha somente 2 banheiros. 2 banheiros para meninos e 2 banheiros para meninas. E era assim, era um vão com várias camas. E eu chegando lá, eu fiquei tipo em choque. Eu fiquei assim, passada. Porque no local não tinha onde passar ônibus. Não tinha coisa de táxi, não tinha comércio, não tinha nada. Era tipo um prédio no meio do nada. E eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E eu passou várias coisas que eu não quero compartilhar aqui, mas passou várias coisas na minha cabeça, e os mais experientes já devem estar pensando exatamente isso que você está pensando. Passou isso pela minha cabeça. E eu fiquei simplesmente desesperada. Eu não sabia o que fazer, tipo, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu continuo, eu não sei se realmente as pessoas que não estavam concordando com a minha ideia de vir pra cá estavam certas. Melhor eu voltar pra casa, pegar minha passagem, ir embora. Chega, eu não quero saber, eu não quero. E eu fiquei muito desesperada. E eu acho que eu sou uma pessoa muito transparente, assim. Quem sabe, sabe. Me conhece, sabe. Eu não consigo disfarçar quando eu não gosto de algo. Eu não consigo disfarçar quando eu tô feliz também. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Nesse momento, pra mim, foi meio que em choque, assim, todo mundo dava pra ver, sabe, como é que eu estava em choque. E eu lembro que o chefe percebeu isso, ele tentou me acalmar,
que não é assim como você tá pensando, vai ser uma experiência muito legal e que não sei o quê. E eu, tipo, falei com ele, não foi o nosso combinado. E o combinado não sai caro, né? E realmente não tinha sido o nosso combinado. A forma que ele me vendeu de onde iríamos ficar, de como seria a hospedagem, foi totalmente o oposto daquilo que eu vi, né? E daquilo que eu estava vendo naquela situação de como iríamos ficar. E tava todo mundo lá no modo on férias, uhul, Algarve. E quem é do ramo da hotelaria sabe, principalmente, né, quem mora em Portugal, sabe como é que é o Algarve, sabe como é que são as coisas lá. E sabe também que não é muito fácil, né? São horas e horas e horas trabalhando. E eu não tava pra modo on, festa, uhul. Eu queria trabalhar, eu queria crescer profissionalmente. E a vibe do pessoal que tava lá não era muito somente de trabalho, era muito de festa. Eu sou uma pessoa muito chata, assim, sabe, de convivência. Eu sou muito flexível para viver com outras pessoas, mas tudo tem um ponto, né? Você compartilhar em um quarto com 20 pessoas é too much, né? Então, pra mim, horário pra dormir, eu acredito que não ia ter, todo mundo dormindo junto, tem gente que ronca, tem gente que é sonâmbula, eu sou um pouco sonâmbula, e aí, sabe, então eram umas coisas assim que eu tava realmente com medo. E eu fui, falei com a minha mãe, falei com os meus pais, falei com esse meu amigo, mandei foto, e ele falou, olha, o que você tá fazendo aí, pelo amor de Deus. E, gente, eu estava desesperada, eu estava literalmente desesperada, não sabia o que fazer. E aí foi quando que a minha mãe falou, olha, se você quiser voltar, você sabe como, mas tenta solucionar aí, mas se você quiser voltar, você já sabe, é só voltar. E faltava praticamente uma semana ainda. E aí foi quando que nada nessa vida por acaso. Foi quando a minha mãe tinha uma amiga que ela já tinha conectado, que ela já tinha contatado com ela, que eu estava lá em Portugal, em Lisboa. E aí ela tinha um filho que morava em Lisboa, né? Não vou detalhar muito, mas ele morava por Lisboa. E ela perguntou e tal se tinha algum problema eu ir pra lá, dividir apartamento, se ele tinha espaço, falou da situação. E ela disse que ia falar com o filho dela, né? Só o tempo ali de eu talvez voltar pra casa e tal, de me organizar. Só que eu, como boba nem nada, comecei a disparar meu currículo para todos os lugares. Olhava assim, o OLX e tudo, e tentava entrar em contato e tudo mais. Eu sei que, gente, em menos de uma hora, eu vi um anúncio de uma pessoa que precisava para cobrir férias e se tinha alguém interessado para entrar em contato o mais rápido possível. E eu enviei. E não só enviei o meu currículo, como também liguei na mesma hora. E falei, olha, vocês estão precisando de alguém? Estão precisando de algum cozinheiro, um ajudante de cozinha? É porque eu tô aqui no Algarve. Eu meio que expliquei um pouco a situação. Tipo assim, na louca, eu não sei o que a pessoa viu de mim, sabe? E a pessoa tipo, se você quiser pode me amanhã para uma entrevista. E aí foi quando eu tenho que ver e tudo mais. Olha, se você quiser amanhã ou depois de amanhã, você me avisa, chegar em Lisboa, pode fazer uma entrevista e tudo mais, só que eu não te garanto se o trabalho vai ser seu. E eu, tudo bem, obrigado, qualquer coisa eu entro em contato consigo, blá blá blá. E eu fiquei, meu Deus, ou é isso ou é nada. Ou eu fico aqui e aguento esse turbulhão de coisas que podem acontecer ou que não pode acontecer. Porque você tá no lugar, dependendo das pessoas, eu não tinha carro, eu não tinha uma bicicleta, eu não tinha nada, não tinha ônibus, não tinha como você se locomover, né, naquele lugar. E o meu amigo, ele ia voltar à noite para Lisboa, né? Ele ia voltar à noite para Lisboa. E ele sabia totalmente, estava a par da situação. E falou comigo, cara, se você quiser, pode voltar comigo, eu passo, pego as suas coisas e a gente vai embora. Eu te deixo na casa lá do amigo da sua mãe, né, do filho do amigo da sua mãe. E aí eu fiquei, tipo, pensando, não sei o que fazer, eu não sei. E
vou esperar ver o que ele me responde. E, gente, Deus sempre coloca um anjo na nossa vida. Eu sempre acredito que Deus sempre coloca um anjo na minha vida. E essa pessoa, tipo, é um anjo pra mim. Tipo, as duas pessoas foram um anjo, todo mundo, assim, sabe? De um cuidado comigo. E simplesmente o filho dessa amiga da minha mãe respondeu falando que não tinha nenhum problema eu estar na casa dele, que ele só trabalhava muito, não ia poder me dar muita assistência, mas que se eu soubesse me virar e tudo mais, tipo, pra ele tava muito de boa. Pra mim foi um alívio, sabe? Pra mim foi um alívio e simplesmente eu tomei a decisão de arriscar tudo. De eu arriscar, de eu ir, voltar pra Lisboa, não ficar ali, porque não tinha condição, era impossível eu estar naquele lugar, era impossível. Eu avisei pro chefe, eu falei com ele que eu não ia ficar, que eu iria embora, que não foi o nosso combinado. Ele ficou muito pé da vida, não vou falar palavrão aqui, né, mas ele ficou assim, óbvio, com toda razão. Hoje eu entendo mais ainda, mas na altura eu fiquei tipo, não foi esse o trato. E outra, né, eu tinha saído do meu país, eu tinha saído tipo, sabe, de tudo, de uma proposta e tal, que eu pensei que era uma coisa séria, que seria algo sério, né, e não foi exatamente como aconteceu. E tipo, era tipo, pega os bois e colocam aí e deixam que eles se virem, entende? Eu acredito que até os bois são tratados bem melhor do que daquela situação como tava. Essa é a minha opinião. Mas eu estava com a minha consciência limpa, então eu agi por aquilo que eu achava que era correto, que eu achava que era certo, e fui eu voltar para Lisboa com esse novo desafio e fui parar em Lisboa novamente e com essa proposta de uma entrevista. E chegando lá, gente, tipo, despedi do meu amigo, fui bem recebida por esse meu colega que se tornou um amigão meu. E fui pra entrevista, fiz o teste e comecei a trabalhar numa marisqueira. Mas aprendi muita coisa, gostei. E ao mesmo tempo não gostei, claro, né? Porque era um trabalho extremamente puxado. E, gente, eu já trabalhei bastante, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei durante esse tempo. Foi muito puxado mesmo, sabe? Eu limpava uns peixes gigantes e, tipo, às vezes na correria era um serviço no almoço praticamente de 300 pessoas, 350, não tô exagerando. À noite chegava a mais de 300, às vezes, tipo, o dia batia mais de 500 pessoas. Era insano. Era um restaurante muito conhecido, por sinal, que ficava em Belém. Acredito que esse restaurante ainda tá lá. E era muita gente, não parava. Imagina, na altura do turismo, verão, todo mundo comendo, e queria comer fora, claro, perto ali do ponto turístico. E, cara, era muito cansativo. E eu trabalhava 6 vezes por dia. Eu simplesmente trabalhava 6 vezes por dia. Só folgava um dia, que era numa terça-feira. E eu nunca vou esquecer. Tipo, folgava somente numa terça-feira. E, cara, eu só sabia dormir. Na minha folga. E eu dormia às vezes com a minha mão assim, sabe, pra cima, assim, com os meus dedos inchados, que eu não conseguia fechar, assim, a minha mão, de tão inchado que estavam os meus dedos, assim, sabe, machucados, porque era um trabalho tão insano que você só sentia realmente o seu corpo, que você só sentia, sabe, se tivesse um corte ou que queimou, quando seu sangue estava frio. E quando você pensava que o seu sangue ia começar a esfriar, você já tinha que começar o trabalho no dia seguinte. Para terem noção, eu tinha que começar a trabalhar à 1 da tarde e ia de 1 até meia-noite. Fora que eu morava do outro lado de Lisboa, então eu tinha que sair correndo para pegar o último barco. Se eu perdesse o barco, eu ia ficar presa em Lisboa, porque eu morava tipo em Almada, morava do outro lado. Então, ou ia ficar, tipo, acordada e esperando o primeiro barco, sabe? O primeiro barco, que era 5h30 para eu ir para casa, dormir umas horas e voltar. E essa era mais ou menos a minha rotina. Então, eu chegava em casa, era mais ou menos quase 2 da manhã, e eu tinha que acordar
no máximo, umas 8 horas. E 8 horas, assim, ajeitando a casa, organizando tudo para eu poder estar no horário no trabalho. Porque eu sempre gostava de chegar cedo, sempre gostava de chegar na hora. Então, para mim, era muito cansativo. Tinha dias, às vezes, que eu voltava, assim, para casa chorando. E eu, tipo, gente, o que eu tô fazendo? Por que eu não volto pra casa? Por que eu tô passando por isso? E era muito cansado, não era fácil. Mas eu sabia que tinha um propósito, eu sabia que tinha um porquê, que eu não podia desistir. Existia um porquê de eu estar ali. Então, e que eu tinha que permanecer, eu tinha que continuar. E eu sei que na vida, às vezes, nada é fácil. Sempre vai ter algo para te paralisar, sempre vai ter coisas e motivos para te fazer desistir, mas às vezes a consistência, a persistência, o permanecer é o que vai te manter, o que vai te preparar pro próximo passo, sabe? Pro próximo ciclo. E foi isso que eu fiz. O período em que eu estava lá, eu comecei a disparar currículo, porque eu sabia que o período que estava lá iria acabar, não ia continuar, porque o chefe ia voltar de férias, eu não sabia se eu ia continuar com o emprego. E eu comecei a disparar currículo, comecei a enviar novamente currículo, e aí foi quando que, graças a Deus, assim, eu tive uma entrevista de um trabalho com o chefe português e que me abriu portas. Foi muito bom e eu fui me preparar para esse novo emprego, com essa oportunidade de trabalhar com esse chefe português, e que é também uma outra história que eu não vou contar agora, vai ficar bem mais lá para frente, mas a única coisa que eu posso dizer é que nesse local eu também conheci pessoas incríveis, né? A cozinha sempre tem esse local de tipo de te abraçar, né? É sempre um local de abraçar, de sentir família, né? São muitas horas juntas. Por mais que seja desafiante, que muitas vezes existem os seus desafios, nem todas as pessoas, elas são 100% legais, como em qualquer área de trabalho, é um fato. Mas há momentos que você é abraçado, você tem com quem contar. E nessa trajetória, até esse restaurante, eu conheci pessoas incríveis e que eu ainda mantenho contato, que ainda eu admiro, eu gosto. Sem contar que uma dessas pessoas, até essa trajetória, é uma das minhas melhores amigas. Eu acho que se eu tivesse desistido, eu jamais ia ter conhecido. E eu sei que, como eu tinha falado, né, no início, né, desse podcast, que sempre quero trazer algo, né, de um tema, de um valor, né, sobre o ponto-chave, que é sobre a desistência, né, que eu tinha falado aqui para vocês, é não desistir, permaneça. Escuta, sabe, às vezes, né, o sexto sentido, alguns vão falar, outros vão falar Deus, outros vão falar quem seja. Às vezes é algo dentro de você que tá ali falando, sabe? Se algo dentro de você fala para não desistir, para você continuar, então permaneça, continua. Vai atrás daquilo que você almeja, vai atrás dos seus sonhos. Ninguém vai fazer por você. Às vezes na vida, alguém sim vai colocar no teu caminho pessoas para te ajudar até um certo ponto. Mas o resto, as outras coisas, você vai ter que fazer por você. E ninguém vai poder fazer isso. As decisões, às vezes você vai ter que tomar decisões difíceis. E que você vai ter que aprender com elas. É isso que vai te levar a amadurecer. É isso que vai te levar a um outro nível. É isso que vai te fazer ver que a vida, ela tem os seus desafios, né? E que isso vai te fortalecer. Os desafios não são para te fazer ser fraco. É para você também reconhecer as suas fraquezas e para entender sobre o que é ser resiliente, sabe? É sobre resiliência. Então, aceite os desafios que tem sobre a sua vida e não desista de mão beijada, não desista facilmente. Prossiga, continue, corre atrás dos seus sonhos. E para você que sonha em ser cozinheiro, que sonha em ser pasteleiro, corra atrás, sabe? Não desista de primeiro. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que o caminho que você quer chegar, muitas vezes você já está como um cozinheiro de partida, ou como um sous-chefe, ou que seja, e que você quer almejar, talvez, chefiar uma cozinha, ou abrir o seu restaurante. Cara, não desista. Se você está passando por muitos desafios, vai passando por esses desafios.
É para te ensinar algo, porque lá na frente você vai ter que ser forte o suficiente para aguentar aquilo que estará sobre suas mãos. Então, o único recado que eu posso te dizer é: aceite os desafios que tem sobre a sua vida e não desista. E se for desistir, tenha consciência daquilo que você está fazendo, sabe? E às vezes não é desistência, é você tomar a decisão certa para o caminho que está destinado para você. Eu vejo dessa forma. É melhor você tentar do que você não tentar. Eu sigo essa linha. E fica aqui mais um episódio desse podcast maravilhoso que eu tenho com muito carinho. Espero que vocês realmente tenham gostado. Peço que vocês deixem o seu like, que curtam, que compartilhem, que você se inscreva no canal, seja no Spotify ou no YouTube. E que vocês me ajudem, né? Isso é uma forma de me ajudar. E se vocês têm dúvidas, se vocês têm comentários, deixe os seus comentários, as suas dúvidas, para que eu possa estar seguindo, entendendo, ou tirando as dúvidas mesmo de vocês. Agradeço muito e eu espero ver vocês até o próximo episódio, que tem muita coisa para compartilhar. Um beijinho e até lá. Tchau, tchau.